Então, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que vão assistir a esse culto online gravado. Hoje nós vamos falar a respeito do Shabá. Eu já falei, já ministrei sobre esse tema aqui no nosso culto online, porém, muitas pessoas novas têm chegado e muitas pessoas têm tido dúvida e perguntado a respeito disso, e hoje eu trouxe, então, uma palavra até mais completa do que a primeira que eu ministrei. Então, o Shabá, ou o ato de guardar o sábado, é um princípio de Deus que é mencionado desde o livro de Gênesis. Então, eu vou começar lendo Gênesis 2, de 2 a 3, que diz assim: Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Então, o sábado, ou Shabá, é um dia que o Senhor abençoou e santificou, ok? Então, é um princípio de descanso que nos protege de todas as formas e ainda nos abençoa, ok? Depois que o Senhor, de Gênesis, quando o Senhor começa a trazer os mandamentos, para Moisés, o Senhor inclui o ato do Shabá, de guardar o sábado, também nos 10 mandamentos, tá? Então, vamos ler. Êxodo 20, de 8 a 11, que diz assim: Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então, nesse texto, você pode observar que o Senhor, ele reforça, de uma maneira mais profunda e mais detalhada, aquilo que ele já tinha mencionado no livro de Gênesis, ok? Depois ele vai, ao longo de toda a palavra de Deus, ao longo de toda a Bíblia, ele vai reforçando esse princípio, tá? Em Êxodo 31, 13, diz assim: Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que o santifica, ok? Então, no sábado, o povo de Deus deve descansar e passar tempo com Deus, investir o tempo em Deus, nas coisas do Senhor, ok? Então, agora eu quero trazer para vocês eu quero fazer um paralelo entre a religião e o sábado, ok? Quando você chega no Novo Testamento, os fariseus, que eram os doutores da lei na época de Jesus, eles eram homens religiosos e eles confrontavam Jesus em tudo, ok? E eles também confrontaram Jesus na forma que o Senhor agia no sábado, tá? Então, vamos ler Mateus 12, 11 e 12, que diz assim: Ele lhes respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então, aqui nós temos uma chave, ok? Então, o Senhor Jesus, ele permite, Deus, ele permite que nós venhamos fazer ou ter um ato de bondade no sábado, ok? Então, pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Então,
Ou seja, no meu caso, às vezes eu sou convidada para fazer alguma ministração, né, para dar algum seminário no sábado, ok? Então, eu posso fazer isso? Pode. Por quê? Lucas 13, 14 a 16 diz assim: indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva daqui para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Então, o Senhor Jesus, ele chama aquele dirigente, né, daquela sinagoga, aquele homem religioso, de hipócrita, ok? Então, porque ele criticou, ele confrontou o Senhor Jesus por ele ter curado aquela mulher que andava encurvada no sábado. Então, como eu acabei de dizer, né, nós podemos ministrar a palavra no sábado? Sim, podemos. Por quê? Porque nós podemos fazer o bem no sábado, ok? Então, Jesus, ele explicou, deixa eu até ler mais um texto aqui para vocês. Lucas 14, 3 a 6, diz assim: Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder, ok? Então, Jesus, ele explicou isso muito bem, e ele exemplificou na palavra, né, que o sábado, ele foi criado para o nosso bem, né? Então, isso que nós precisamos entender. O sábado foi criado para ser bênção na nossa vida. Então, não é um mandamento para oprimir, mas é um mandamento para nos beneficiar, ok? E agora, Jesus, ele também traz um entendimento para a gente de que ele é o Senhor do sábado. Jesus é Senhor do sábado. Então, em Mateus 12, 1 a 8, diz assim: naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Então, o Shabá é muito mais do que um dogma religioso, uma condição para salvação, ou o juízo para quem não cumpre, ok? Mas o Shabá é a manifestação da mais pura graça através de Jesus, ok? Porque Jesus é a própria manifestação do Shabá. Eu fiz questão de falar da religiosidade, porque tem muitas igrejas religiosas que cumprem um Shabá como os fariseus. E as pessoas não dão conta disso, ok? Por quê? Porque se você não tem a graça, fica pesado demais para cumprir os mandamentos e os princípios, ok? Então, é isso o que a religiosidade não entende, ok? Então,
tem uma pergunta agora, né? Que é a pergunta de $1 milhão. Nós devemos cumprir esse princípio até hoje? E a resposta é sim, porque esse princípio nunca foi abolido. No livro da lei, que é o Levítico, né, 23:3, diz assim: poderão trabalhar durante 6 dias, mas o 7º dia, o sábado, será dia de descanso e dia de reunião sagrada. Nenhum trabalho será feito nele. Onde quer que vocês vivam, esse dia será dia de descanso dedicado ao Senhor. Então, aqui nesse texto, né, o Senhor faz questão de falar onde quer que vocês vivam, né, porque ele sabia que no futuro ele ia ter discípulos no mundo inteiro, e muitas pessoas questionariam se isso não era exclusivo para os judeus ou para os israelitas. Então, aqui, através dessa palavra, né, o Senhor, ele já desmistifica isso, né, ele já traz um esclarecimento a respeito disso, que independente da onde, né, nós estivermos vivendo, nós temos que cumprir o sábado, né, o Shabá. Mas para você entender melhor isso, né, porque de repente você pode questionar, mas eu nunca ouvi falando na minha igreja sobre isso, que não sei o quê. Então eu quero te trazer história agora, né, porque toda a ministração que eu faço, eu sempre trago um contexto histórico, né, para poder fundamentar, para você ter o entendimento. Então, por que a igreja do Senhor Jesus Cristo deixou de cumprir o sábado? Então, para você entender melhor essa questão, eu vou falar um pouco mais, né, eu vou falar um pouco da história da igreja, que eu também já ministrei aqui, mas eu acho relevante reforçar. Quando você estuda em Atos dos Apóstolos, né, você observa que Jerusalém ainda estava, né, sob o domínio romano. Né? Esse domínio romano ele iniciou no ano de 63 antes de Cristo, ok? E ele foi até 476 depois de Cristo, né? Quando o Império Romano do Ocidente caiu, ok? Então, durante o Império Romano, no ano de 313, o imperador da época, que era Constantino, o que ele fez? Ele legalizou o cristianismo com um edito de Milão. E ele formalizou a organização da igreja, ok? E se tornou uma instituição em Roma. Então, a igreja se tornou uma instituição em Roma no ano de 392 depois de Cristo, durante o Império de Constantino, ok? Acontece que essa influência romana tirou os 5 ministérios da igreja, ok? E trouxe a teoria da substituição. O que é isso? Como funciona isso? No Édito de Milão, né, que é o Édito de Constantino, ele criou muitos problemas para os judeus guardarem o sábado, ou o Shabá. E para os cristãos, e também para os cristãos da igreja primitiva, que eles cumpriam os princípios bíblicos. Então, a partir dessa data, oficialmente, os romanos fizeram o quê? Eles substituíram o sábado pelo domingo como dia, né, a ser guardado do Senhor, ok? Ou seja, é um costume, o guardar o domingo é um costume católico, não é um costume bíblico, ok? São os católicos que vão às missas no domingo. Então, uma outra situação que foi substituído também, o padre na Igreja Católica foi substituído pelo pastor e os apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Ou seja, eles deixaram os 5 ministérios, eles deixaram de operar efetivamente na igreja. Então, quando você observa hoje o papel de uma igreja pastoral, e você começa a estudar a história da igreja, os pastores, eles parecem muito, muito com os padres, né? Por quê? Porque eles substituíram, né? Foi substituído o padre,
na igreja católica, mas o pastor na igreja evangélica. Então, tem muitas igrejas evangélicas que tem um pastor lá no púlpito que ele não tem chamado para ser pastor. Ele tem chamado para ser evangelista, ou ele tem chamado para ser um apóstolo, ou ele tem chamado para ser um profeta, e ele está ali como pastor, por quê? Porque foi feita essa substituição lá no ano de 392 depois de Cristo, e criou-se doutrinas, criou praticamente uma cultura, ok? Então, Roma roubou a posição de importância de Jerusalém e colocou o quê? Colocou o Vaticano no lugar de Jerusalém. Além disso, também teve uma mudança no calendário, né? Também essa mudança do calendário também foi uma influência de Roma, certo? Então, eu vou te contar um pouquinho dessa história. Um monge chamado Dionísio, né? Ele ficou conhecido como criador do Anno Domini, né? Esse Anno Domini foi atribuído o ano 1, a partir do nascimento de Cristo. Porém, isso é tão mal contado, e isso foi tão forjado que eles erraram a data. Né? Na verdade, os historiadores, as pessoas que estudam, né, sobre realmente quando Jesus nasceu, e comparam com o ano que nós estamos hoje, né, de 2025, tem uma diferença entre 4 a 7 anos. Alguns historiadores, eles falam que teve um erro de 4 anos, outros historiadores falam que teve um erro de 7 anos, ok? Então, é por isso que você encontra uma doutrina na Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde muitos líderes falam, né, que o Antigo Testamento deixou de ter relevância depois que Cristo veio. Mas isso não é bíblico, tá? Inclusive, tem a maioria dos líderes, atualmente, eles não estudam o Antigo Testamento, eles não conhecem princípios. É por isso que a igreja está uma bagunça do jeito que está. Eles só estudam, né, Novo Testamento, ok? Então, em Mateus 5, 17 a 20, fala assim, o próprio Jesus falando, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés, ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Então, isso é muito forte, ok? Muito forte, o próprio Jesus advertindo aqueles que tinham essa doutrina, essa teoria de que, né, não tinha importância, né, que a lei tinha deixado de ter importância. Então, voltando aqui para essa história do calendário, porque é muito importante você entender isso, para você começar a entender princípios, esse calendário, né, estabelecido por Dionísio, ele foi usado para numerar os anos do calendário, primeiro do calendário juliano e depois do calendário gregoriano, que é o calendário que nós utilizamos hoje, ok? Então, Dionísio, ele era considerado um dos sábios, né, da Cúria Vaticana, ok? Então, com isso, as festas bíblicas foram substituídas por festas pagãs dentro do calendário gregoriano, onde os dias da semana e os meses são consagrados a deuses da mitologia grega, tá? Dos signos do zodíaco, ok? Então, essa influência grega sobre Roma e, consequentemente, sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo, cauterizou a mente das pessoas, ok? Então,
Hoje é muito comum a maioria das igrejas, né, comemorarem Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, né? Eles comemoram Páscoa com o coelhinho da Páscoa, comemoram Natal, culto da virada, ou seja, são as festas pagãs que estão dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, quando você fala de cumprir Shabá, quando você fala de cumprir Pessa, de cumprir Shavuot, de cumprir Sukkot ou tabernáculos, eles falam que você está se tornando judaizante. Por quê? Porque eles não conhecem a história, né? Não conhecem a história. Só que a palavra de Deus diz que esses princípios, eles são eternos, eles são perpétuos, eles são para serem cumpridos de geração em geração, ok? Então, quando você cumpre a palavra na íntegra, não tem como você ficar da mesma forma. É impossível você ficar da mesma forma, porque o Senhor, ele tem compromisso com a sua palavra, e ele não tem compromisso com doutrina, ele não tem compromisso com homens, ok? Então agora, a garganta vai ficando seca. Então, por que que as pessoas estão com a mente tão cauterizada? Porque, infelizmente, todos nós nascemos dentro desse sistema. Porque quando que esse sistema começou? Esse sistema começou quando a igreja foi instituída por Roma, no ano de 392 depois de Cristo. Então, todos nós nascemos dentro desse sistema. Então, nós achávamos que tudo que acontece nessas igrejas convencionais que era normal. Até o Senhor, de uma forma ou de outra, começar a nos despertar. É por isso que nós estamos aqui, ok? Então, atualmente existe um movimento, né? Existe um movimento profético, né? Que fala em Ezequiel que verdadeiramente o povo dele, né, em Ezequiel fala que o Senhor dispersaria o povo dele, mas depois ele faria o quê? Ele traria de volta. E é esse movimento, né, que o Senhor está fazendo, certo? Então, é muito interessante que quando você começa a viver esses princípios, é impressionante que você começa realmente a montar um quebra-cabeça. Né? Você começa a montar um quebra-cabeça e você começa a entender as pecinhas que estavam fora do lugar, ok? Então, agora eu quero falar um pouquinho para vocês do calendário gregoriano, né? Que eu já falei, dei uma pincelada, agora eu vou falar um pouquinho mais. O calendário gregoriano, ele tem distanciado muito os cristãos de cumprirem aquilo que é eterno, né? Por quê? Porque cada dia da semana tem uma consagração a um santo, que na verdade nós sabemos que é um demônio, né? Um ídolo da liturgia católica, né? Então, assim, qual que é o trono que age no sábado, né? Então, assim, se você for estudar a origem desses deuses pagãos romanos, na verdade, eles eram dedicados, né, a alguma coisa, eles têm uma história dentro dessa mitologia, você vai encontrar que sábado era dedicado à divindade romana de Saturno, né? De Saturno vem Saturnália, né? Ou seja, Saturnália é Carnaval e Natal, esse espírito, né? Ou seja, e também Saturno tem uma equivalência ao deus grego Cronos. Então, o deus grego Cronos fala de tempo, certo? Então, ou seja, quando você não cumpre o Shabá, então esse trono maligno, ele vai estar atuando na sua vida, mesmo que você ainda não perceba, ok? Porque Cronos, ele vem para roubar o tempo, fazendo com que nós não consigamos romper para um novo ciclo, ok? E detalhe, Saturno também é Moloque. Moloque vem para roubar a semente, e semente fala de produtividade, ok? Então, quando você guarda esses princípios, você está protegido,
né, contra esse trono maligno. Por quê? Porque o Senhor, ele trabalha em ciclos, ok? Então, quando nós guardamos o sábado ou o Shabá, o Senhor abençoa o ciclo de 7 dias, ok? Então, esse é o primeiro ciclo a ser cumprido, tá? Então, quando você cumpre 4 ciclos de Shabá, você entra no Rosh Hodesh, que é, né, a cabeça do mês, né, que é o início de cada mês bíblico, ok? Então, aí você entra, então, no ciclo mensal, ok? E aí, quando você começa a cumprir os ciclos mensais, você entra nas estações bíblicas de primavera, verão, outono e inverno. E dentro das estações, você cumpre as festas bíblicas. E cumprindo as festas bíblicas, você avança para os ciclos anuais. E depois, você entra nos ciclos de 7 anos, que é o Shemitah. E aí, depois de 7 Shemitah, você completa 49 anos. E aí, no próximo ano, você entra no ano 50º, que é o ano do jubileu. E importante, que é muito lindo a forma como Deus trabalha, a forma como Deus age, em cima de cada ciclo cumprido, existe uma bênção. E como eu falei alguns minutos atrás, todos esses ciclos, eles têm uma característica com produtividade. Então, automaticamente, todas as áreas da sua vida, elas são envolvidas com santificação, com proteção, com bênção, ok? Do Senhor. Inclusive, quando você começa a cumprir esses princípios e você começa a olhar para trás, quando você não cumpria, você observa a diferença clara. A diferença clara. Ok? Porque estar alinhado aos princípios bíblicos da palavra de Deus, isso traz um favor de Deus. Ok? E agora eu quero trazer para vocês alguns benefícios de cumprir esse mandamento. Então, o sábado é um dia, o Shabá é um dia de renovação física e espiritual. Esse é o primeiro benefício que eu quero falar. Segundo, o sábado é um dia de ter comunhão com Deus e com a família. Terceiro, guardar o sábado nos protege das investidas de Satanás do ciclo de 7 dias. Mais um, quarto. No Shabá, existem anjos específicos que trabalham só no Shabá para nos abençoar. Mais um, o sábado tem a bênção do próprio Deus para aqueles que reconhecem que Ele é Senhor. Ok? E de Shabá em Shabá, ou de sábado em sábado, nós vamos nos santificando, porque é um dia de santificação, né? E o mais interessante que os ciclos de 7 dias, eles fazem com que você saia da estagnação e passa para a frutificação, porque nós entramos no alinhamento desses princípios eternos de Deus. E um detalhe muito importante, o Shabá, ele traz restauração para os relacionamentos familiares quebrados ou rompidos, ok? Então, é muito importante, ou seja, o Shabá é algo, enfim, excepcional. Por quê? Porque é o pontapé inicial, é o primeiro ciclo a ser cumprido, é o Shabá. E aí você pode me perguntar, tem consequências para quem não pratica esse princípio? E a resposta é sim, tem consequências sim. A curto prazo, você pode não perceber, ok? Mas a médio e a longo prazo, o ativismo sem descanso, ainda que seja para fazer a obra do Senhor, né? Por exemplo, que tem pessoas,
deixa eu até me explicar aqui, tem pessoas que se escondem num ativismo falando que, né, faz a obra do Senhor, mas você precisa ter discernimento. Você precisa ter discernimento, porque eu vejo pessoas, né, trazendo uma roupagem que está fazendo as coisas para a obra de Deus, mas na verdade estão trabalhando, estão negligenciando o princípio de descanso, ok? Então é preciso observar isso, ok? Então isso pode causar estresse. Tem uma doença que, na verdade, infelizmente, tem tido muitos casos, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, né, que é um estresse excessivo, que é chamado de burnout. O burnout é uma exaustão, é um estado de exaustão onde a pessoa, se ela não se cuidar, se ela não parar e se ela não se cuidar, ela vai adoecer, viu? E traz muitas, muitas consequências. Então, essa é uma lei espiritual, né? Que quando, e uma coisa importante você entender e se atentar, toda vez que um ser humano, ele quebra uma lei espiritual, ou seja, quando um princípio é quebrado, o próprio princípio quebra aquela pessoa que não cumpriu. Por quê? Porque vem consequência, ok? E uma dúvida de muitas pessoas. Então, como eu comemoro o Shabá? Então, para você começar a entender, o Shabá, ele inicia ao pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. Então, como o Brasil é um país muito grande, né, e cada lugar o sol se põe num horário, né, tem lugares que são mais ensolarados, tem lugares que são mais quentes, né, mais para o norte, nordeste, norte. Então, uma referência para você. Então, normalmente, né, as pessoas elas entram no Shabá, nós entramos no Shabá entre 18 e 19 horas, ok? Quando começa a querer escurecer, da sexta. E você vai até o mesmo horário do sábado, entre 18 e 19 horas, dependendo do lugar que você tiver, ok? Então, se você mora com a sua família, você comemora entre família. Ainda que os seus familiares não tenham essa revelação, você precisa ter sabedoria para poder trazer esse conceito. Como assim? Vamos supor que o seu marido ele não tem esse entendimento, mas prepara um jantar no sábado, na sexta-feira à noite, ou prepara um almoço bem gostoso no sábado, chama toda a família, reúne a família, e aí você ora, você que tem esse entendimento, você que tem esse conhecimento, você ora, né? Apresenta essa reunião, apresenta essa comunhão, ora pelo seu esposo, ora pelos seus filhos, ou vice-versa, né? Se é o marido que tem o entendimento, a mulher não, convida ela para reunir, para fazer alguma coisa juntos, e você ora abençoando, você não precisa nem usar esse termo, Shabá, porque você precisa usar de sabedoria, porque às vezes a pessoa ela não vai saber, né? Mas você vai estar ali recebendo daquela unção, ok? Aí você pode, inclusive, também, uma outra estratégia, você entra no Shabá, quando eu entro no meu Shabá, eu gosto de tocar o shofar, eu tenho shofar, eu toco shofar, então eu gosto de tocar o shofar, então eu declaro, né, que eu estou entrando no meu Shabá, aí eu coloco louvores específicos de Shabá, e aí eu utilizo aquele dia, às vezes eu, né, faço alguma coisa com meu filho, com a minha nora, né, então a gente marca alguma coisa, então de repente, às vezes até com a minha família, eu vou para casa dos meus pais, enfim, então eu tenho esse momento de comunhão, e eles, né, não têm esse entendimento, né, mas, na verdade, eu estou ali cumprindo o mandamento. Então, o que eu faço? Eu oro assim que eu abro o meu Shabá, né? Eu oro assim que eu abro o meu Shabá, certo? Então, eu oro, louvo, né? Faço as orações ali, e aí você descansa, e aí você entrega quando termina, ok? Você toma posse das bênçãos que estão implícitas no Shabá. É muito importante você tomar posse, né? E eu também ceio, né? Quando eu entro no meu Shabá, eu ceio, né? Porque eu tenho o hábito de ceiar todos os dias, então isso é muito importante. E mesmo que você
né, more sozinha, não tem problema. Faça o seu Shabá entre você e o Senhor, né? E nesse dia, você tenha dentro do seu espírito que o Senhor Jesus é o Senhor do sábado, que Deus é o Senhor do sábado. Então, ali você pode ler um livro, né? Claro, né, voltado para as coisas do Senhor. Você pode passar um dia de adoração, você pode ler a palavra. Então, assim, passa um dia também em comunhão com o Senhor, tá? Para você receber aquilo que Ele tem para você, ok? Então, use esse tempo para louvar, adorar, ler a palavra, estar em comunhão com a família. Então, assim, são coisas simples, mas que faz toda a diferença, ok? E eu tenho certeza que você vai começar a perceber a diferença, porque foi dessa forma que o Senhor começou a me trazer a revelação do Shabá, né? Eu tirava, quando eu não tinha essa revelação ainda, eu comecei a tirar, né, o sábado para poder ter um tempo realmente. Eu sou muito de estudar, eu sou muito de pesquisar, eu estudo muito. E aí eu comecei a separar o sábado para poder ter essa busca mais intensa com o Senhor, porque durante a semana, né, minha vida é muito corrida. E eu comecei a observar que todo sábado eu recebi uma graça diferente do Senhor. Então foi dessa forma que o Senhor começou a me trazer a revelação do Shabá, né? Eu já contei para alguns como que o Senhor começou a me trazer, né, para esses princípios da Torá, né? É um processo. Então foi em 2022. Primeiro, o Senhor me trouxe me ensinou o princípio das primícias. O Senhor começou a falar comigo sobre o princípio das primícias, e aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a entender, porque isso eles não ensinam em igreja. Tem muita igreja que fala que primícia e dízimo é a mesma coisa, e não tem nada a ver uma coisa, outra coisa, outra coisa. E aí eu comecei, né, a aprender, o Senhor começou a me ensinar sobre o princípio das primícias. E aí eu comecei a praticar. E aí o Senhor começou a mover de uma forma diferente na minha vida, né, nessa área financeira. Aí eu aprendi, apliquei e comecei a ensinar. Aí depois o Senhor começou a falar comigo a respeito do princípio do resgate da primogenitura, né? Aí eu fiz o meu resgate, né? Fiz o meu resgate e depois de 2 ou 3 dias eu comecei, na verdade o Senhor começou a fazer muitas coisas na minha vida, e aí eu comecei a estudar, e aí comecei a aplicar, né? Aí as coisas foram vindo. Aí depois disso eu fui para Israel. Quando eu fui para Israel, eu tive muitas experiências com o Senhor. E quando eu voltei de Israel, eu voltei muito diferente. Eu não estava nem me reconhecendo, mas eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E quando eu voltei de Israel, foi quando eu comecei a tirar o sábado para mim, para buscar as coisas do Senhor, para ficar tranquila, né? Assim. E aí, então, foi quando eu comecei a experimentar um novo nível de bênção. E aí o Senhor começou a falar comigo. E depois, então, né, eu comecei a entender as festas, entendeu? Comecei a entender as festas. E aí as coisas foram, né, acontecendo, e o Senhor, como eu sou muito estudiosa, eu estudo, eu pesquiso, né, eu quero saber da fundamentação, e aí o Senhor começou a falar para mim que ele queria que eu começasse a ministrar sobre a visão que ele estava me dando, sobre a visão que ele, né, tinha me dado. E aí, realmente, a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque isso tem tudo a ver com libertação. Tudo isso que eu ensino está totalmente conectado com libertação. Não adianta você passar por um processo de cura e libertação se você volta, né, para uma igreja que faz tudo, né, que comemora todas as festas pagãs. Ali, você, estando debaixo daquela cobertura, você está recebendo toda aquela carga do paganismo. E isso era uma das reclamações que as pessoas me procuravam. As pessoas me procuravam, me achavam nas mídias sociais e falavam: pastora, eu vi que você trabalha com cura e libertação, eu já passei por libertação com o Ministério A, B ou C, e até melhorou, mas depois os ciclos voltaram. Então, isso era uma reclamação que eu ouvia. As coisas depois começaram de novo, por que será? E aí eu comecei a orar, comecei a pedir para Deus, o Senhor começou a me trazer essa revelação, né? E isso, você
Você sair desse sistema e você entrar nos templos e nas estações bíblicas, você vai experimentar um nível de libertação que você nunca experimentou. Nunca experimentou. Né? E aí o Senhor foi trabalhando, até que, né, hoje eu estou aqui ministrando para vocês, e muitas pessoas que estão seguindo essas orientações também têm contado muitos testemunhos, né? Então, eu já vou parar por aqui com o pessoal que vai assistir online. Que Deus abençoe, um beijo no coração e até o próximo culto. Então, deixa eu parar aqui.